capítulo 16, Evangelho de Mateus, capítulo 16, nós vamos ler a partir do verso 13. Evangelho de Mateus, a partir do verso 13. Se nos diz a palavra do Senhor: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Quero repetir com os irmãos o verso 18. Verso 18 juntos. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Irmãos, nesses dias passados, nesse final de semana passado, nós tivemos refletindo sobre a importância da igreja local. E essas próximas semanas, na verdade, nós já estamos já finalizando outubro, então novembro, dezembro, nós estaremos dando continuidade a pensar sobre a igreja, à luz da palavra do Senhor. Sempre nós temos nas quartas-feiras visto um livro do Novo Testamento, um livro do Antigo Testamento, né? Terminamos 1 Timóteo e já iremos tratar no Velho Testamento, mas como eu falei, nós vamos deixar para estudarmos o livro do Antigo Testamento, no caso de Juízes, apenas no início do próximo ano. Até o final do ano, então, nós vamos estar pensando aqui nas quartas-feiras sobre a igreja, e olha que tem bastante assunto, mas nós vamos estar selecionando aqui nas quartas-feiras sempre algum texto que nos fale a respeito da igreja. E por que isso? Porque é importante nós pensarmos sobre a igreja, por uma razão simples, irmãos. Infelizmente, nós temos vivido em uma época em que muito se é dito ou se é construído a respeito de igreja e que na verdade não é igreja à luz do Novo Testamento, ou melhor, à luz da palavra de Deus como um todo, em especial do Novo Testamento. Você vai em determinados bairros, né, onde eu morei mesmo, por exemplo, se você vai lá em Nova Descoberta, você vai perceber que quando eu morei, a cada parada de ônibus tinha uma igreja. A cada parada de ônibus tinha uma igreja. Hoje, na verdade, é assim: a cada parada tem 2 ou 3, entre uma parada e outra. Então há uma multiplicidade, né? Há uma explosão de igrejas que estão sendo formadas, e deixa eu colocar assim, entre aspas, porque muitos dessas organizações se autodenomina igreja, mas quando você vai ver a sua prática, a sua pregação, os seus louvores, a sua convivência, o seu governo, está longe, mais longe e muito longe daquilo que a Bíblia diz a respeito do que é a igreja. E aí você tem rádio, você tem hoje a internet, que tem lá tantas igrejas, tantos pastores, tantos pregadores,
né, que se autodenominam igreja ou se autodenominam pastores e etc. E você fica assim, afinal de contas, é ou não é uma igreja genuinamente evangélica? Antigamente, quando alguém se convertia, né, por exemplo, se tinha um programa, uma cruzada evangelística e alguém se convertia, os pastores sempre orientavam da seguinte forma: se você não mora aqui nesta localidade, se você é de outro bairro, outra cidade, procure uma igreja evangélica mais próximo da sua casa. Não é assim os irmãos mais antigos, não é assim que ele dizia? Né? Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Irmãos, isso não dá para dizer hoje mais não. Não é porque não tem uma igreja mais próxima, mas é porque aquilo que está mais próximo, infelizmente, não é igreja. Tem nome de igreja, tem placa de igreja, tem formato de igreja, tem nome de igreja evangélica, mas não é igreja evangélica. Então nós precisamos pensar sempre, à luz da palavra do Senhor, o que é uma igreja. E eu penso que um dos melhores textos, ou o melhor texto para nós começarmos a pensar sobre igreja, olhando o Novo Testamento, é justamente esta passagem aqui. Quando Jesus ele chega para os seus discípulos, como nós lemos aqui, e pergunta: olha, quem vocês têm ouvido falar de mim aí? Eu sei que vocês têm ouvido. E o que estão falando a respeito de mim? O que estão falando a respeito de quem eu sou? É interessante que nós já podemos adiantar que esta pergunta de Jesus não é porque ele está preocupado com a opinião dos outros, sabe? Jesus nunca esteve preocupado com a opinião dos fariseus, dos publicanos, a opinião dos saduceus, dos religiosos ou do povo. Jesus não estava preocupado com isso. A pergunta de Jesus aqui é apenas para introduzir a verdadeira pergunta, ou a pergunta real que ele quer trazer para os seus discípulos. É apenas abrir o caminho, é uma chave para a pergunta que ele quer fazer. Por quê? Quando eles respondem, né? Alguns dizem que tu és João Batista, outros Elias, ou seja, eles entendem que o Senhor é o precursor do Messias, ou seja, não reconhece como Messias. Porque quando você vai ver João Batista, é profetizado como precursor, aquele que iria adiante do Messias, abrindo o caminho. E Elias, quando você vai ver lá no livro de Malaquias, né, vai falar que João Batista, não citando especificamente o nome, mas aquele que seria o precursor viria no mesmo espírito de Elias. Então ele diz assim: tu és um dos precursores do Messias. Outros disseram: então tu és Jeremias ou um dos profetas. Ou tem a ideia de que o governo seria restaurado, o tabernáculo seria restaurado, enfim. Mas na verdade Jesus não está preocupado com isso. Jesus está preocupado com os deles. Versículo 15: Disse-lhes ele: e vós, que dizeis que eu sou? A questão não são os outros, a questão é se você sabe quem eu sou. E, meus irmãos, isso aqui é bem interessante, né? Porque às vezes a gente fica pouco preocupado com a opinião que os outros têm a respeito de Jesus, não é verdade? Às vezes a pessoa diz: porque Jesus é um falastrão, Jesus é isso, Jesus é aquilo. E aí você fica indignado, né? E aí esses movimentos que se tem por aí, nesses shows, esses artistas. Eu me recordo que acho que há uns 2 anos atrás, antes da pandemia, né, teve um artista que lá em Garanhuns falou imoralidades a respeito de Jesus, e a gente fica assim, indignado. Jesus está nem aí. A pergunta não é o que eles falam a respeito de Jesus, o que eles sabem ou conhecem a respeito de Jesus. A pergunta e o importante é o que nós, ou como nós reconhecemos o Senhor Jesus. Não que Jesus pergunta: quem dizeis homens que eu sou? Só apenas para começar a conversa, mas depois ele vai para o ponto, ele diz assim: olha, e vocês? O que me interessa é vocês. Um ponto que nos chama a atenção aqui, irmãos, é que note que Jesus não perguntou a Pedro, tá bom?
Observou o versículo 15? Disse-lhes ele, e vós? Ele está perguntando para quem? Para todos os discípulos. Isso é muito importante porque vai corrigir um erro que a gente vai comentar daqui a pouco, que é um erro da Igreja Católica. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Aí versículo 16, e Simão Pedro, por que Simão Pedro? Porque Pedro, por vários outros textos, você vai perceber que Pedro parece-nos que é o mais velho, e ele tem uma liderança entre os demais. Por isso que os demais sempre ficam na retaguarda, ele sempre toma a frente, não é porque ele é amostrado, é porque era natural dele tomar a liderança, representando os demais. Então Pedro, ele não fala por si, ele fala por todos. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, essa resposta de Pedro aqui, ela é espetacular. Porque Pedro está dizendo que aquele que está diante dele, que come com ele, que anda com ele, que dorme com ele, que conversa com ele, é o Messias prometido no Antigo Testamento. E este que está diante dele é o Filho do Deus vivo. É o Filho do Deus vivo. Versículo 17, como nós lemos, Jesus então, eu digo assim para os meus alunos, Jesus como mestre aqui dá nota 10 para Pedro, mas depois ele apaga o 10. Porque olha o que diz aí no versículo 17, e Jesus respondendo, disseste bem-aventurado, feliz é tu, Simão Barjonas. Ou seja, você respondeu bem, corretamente, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, essa resposta de Pedro à pergunta de Jesus, e aqui nós poderíamos passar horas só meditando nessa resposta de Pedro, mas não é o objetivo desse sermão. A resposta, ela é por pura revelação divina. Observe que Jesus, ele usa o termo, ele não diz assim, respondeste bem Pedro. Ele observou que ele não diz Pedro, porque Pedro foi o nome que Jesus deu a ele. O nome dele é Simão. Simão Barjonas. Barjonas, a expressão bar, significa filho. Então, Simão, filho de Jonas. Por que Jesus disse Simão, filho de Jonas e não Pedro? Porque Jesus está trazendo a consciência logo de Pedro que ele é humano. Ele não é divino. Mas a resposta que ele deu foi por revelação divina, porque ele não foi a carne e o sangue, ou seja, não foi a sua capacidade, mas meu Pai que está no céu que te revelou. Aqui tem um ensino muito bonito, irmãos, e profundo. Nós só podemos reconhecer quem é Cristo se o Espírito nos revelar. Você pode e deve evangelizar, falar, persuadir, mostrar, mas lembre-se de uma coisa, só quem pode entrar no coração do pecador e mudar a cabeça dele e a mente dele é o Espírito Santo. Simão responde corretamente, Pedro responde corretamente, e Jesus disse que foi o Pai que revelou. Mas aí Jesus faz um acréscimo em cima daquilo que Pedro revelou, versículo 18, e também, ou seja, não só foi por revelação, mas e também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A primeira parte do versículo 18 diz, porque eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu não vou me deter nessa questão aqui, tu és Pedro sobre esta pedra. Apenas dizer que a Igreja Católica, erroneamente, a Igreja Católica Romana, erroneamente, interpreta esse texto como Pedro sendo a pedra em que a igreja foi fundamentada, ou a igreja é edificada. Por isso que defende que Pedro foi o primeiro Papa, porque Jesus está dizendo
sobre esta pedra, ou seja, sobre Pedro. E isso é um erro, porque quando você vai, por exemplo, ler a carta do apóstolo Pedro, você vai perceber que o próprio Pedro vai dizer que a igreja está fundamentada em Cristo e não nele. E ele vai se dirigir aos presbíteros, aos pastores lá na sua carta, como sendo um deles. Ou seja, eu sou um com vocês. Então Pedro nunca se colocou numa posição maior do que os demais. Isso você vai ver em toda a palavra do Senhor. Mas afinal de contas, o que significa aqui a fala de Jesus quando diz: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja? Irmãos, há várias linhas de interpretação dentre aqueles que, os comentaristas, né? Alguns dizem que a palavra Pedro significa pedra pequena, e Jesus usou: tu és Pedro, Petrus, mas sobre esta pedra, né, rocha, se referindo a ele, edificarei a minha igreja. Outros entendem que Jesus está dizendo assim: sobre esta tua declaração, sobre aquilo que você acabou de dizer, que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, é que eu edificarei a minha igreja. Enfim, há várias linhas de interpretação, mas no final das contas uma coisa é certa: é que o texto não está ensinando que a igreja é edificada sobre Pedro, mas sim sobre Cristo. E esta é a primeira verdade que a gente aprende aqui, porque Jesus está dizendo que Ele vai edificar a sua igreja. Observe que Jesus ele está aqui usando uma das figuras que representa a igreja, que nós até comentamos nesse final de semana. Abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios, não saia de Mateus, não deixe Mateus marcado, mas vai aí para 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Olha o que Paulo ele está dizendo: porque nós somos cooperadores de Deus. Vós, ele está falando, se referindo à igreja, vós sois o que? Lavoura de Deus e edifício de Deus. Então a igreja, uma das figuras que representa a igreja, é a figura de um prédio, é a figura de um edifício. E como vimos nesse final de semana, todo edifício ele precisa de uma base, de um alicerce, de uma fundação. Abra a sua Bíblia aí em Efésios, veja o que diz Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 20 a 22. Efésios capítulo 2, do verso 20 ao versículo 22. Vamos partir do verso 19, fica melhor. Assim que já não sois estrangeiros, Paulo está falando da igreja, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Uma outra figura a respeito da igreja. Mas observe o versículo 20: edificados, Efésios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ou seja, a partir do ensino dos apóstolos e dos profetas. Agora, o ensino dos apóstolos e dos profetas provém de onde? Ou melhor, provém de quem? De Cristo. Veja, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é o que? A principal pedra, ou pedra de esquina. Outra tradução vai dizer pedra angular, né? Depois você pode perguntar a Ellen ali, ela vai explicar melhorzinho lá, né? Mas nas construções antigas havia uma pedra que fazia com que todas as outras pedras, lembre-se que naquela época não tinha cimento, como a gente tem hoje, né? Pega o tijolito, bota cimento, vai juntando uma na outra.
Então as pedras eram colocadas uma ao lado da outra, e ficava uma pedra, chamava pedra de esquina ou pedra angular, em que era posta, e quando ela era posta, então ela amarrava todas as outras pedras. Se você tira essa pedra, todo o edifício cai. A igreja é o edifício, a igreja é o prédio, Cristo é essa pedra angular. Ou seja, a igreja só está firme porque está fundamentada aonde? Em Cristo, nesta pedra. Se você tira, não tem mais igreja. É essa figura que Jesus está dizendo. Agora, se você lembrar, se você teve domingo aqui passado, o pastor Maurício Pastic trouxe uma referência de um livro que é bem interessante, a pergunta dos autores. Quando você passa num terreno baldio e você vê alguém lançando um fundamento, isso pressupõe o quê? De que ali vai haver uma construção. Vai haver uma construção. Se Cristo é a pedra angular, a pedra fundamental, Ele vai estar edificando a sua igreja. Então vai precisar de quê? Se Ele é a pedra principal, para que o edifício seja erguido, Ele vai precisar de quê? De outras pedras. Ele é a principal, mas precisa-se de outras pedras. Abra sua Bíblia aí, 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Veja o que diz aí. Aliás, olha o versículo 4. Chegando-vos para ele, pedra o quê? Viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, então não só é Cristo a pedra viva, mas ele diz, vós também, como que pedras vivas, sois edificados, casa, edifício espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Cristo Jesus. Vamos continuar, só para você perceber que Pedro não é a pedra principal da igreja. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião uma pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Percebe que Pedro está falando a respeito de quem? De Cristo. Ele está dizendo que a pedra não sou eu, a pedra principal é quem? Ele mesmo está dizendo. Então não dá para dizer que Pedro é o fundamento da igreja. Agora, irmãos, vamos lá para Mateus. Veja que nós vimos aqui que a igreja ela é edificada sobre Cristo, a pedra principal da igreja, e nós somos pedras o quê? Vivas. Pedras vivas. Que fomos colocados junto com essa pedra principal ou de esquina, que é Cristo Jesus. Mas se você volta para o capítulo 16, versículo 18, tem uma expressão de Jesus que nos chama a atenção. Ele diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei. Isso está nos dizendo que a igreja já está pronta? Edificarei. Está no futuro. Então a igreja ela está sendo o quê? Construída. Cada crente, cada pessoa, vamos colocar assim, cada pessoa que é salva pela graça e o poder do Evangelho, torna-se uma pedra viva. Você tem pedra viva porque era o que antes uma pedra morta. Então nós éramos pedras mortas.
Por quê? Não estávamos juntos na pedra viva que é Cristo. O Evangelho vem e um dia alcançou a mim, alcançou o Alexandre, alcançou a irmã Conceição, alcançou o irmão Dalmi, alcançou a Alione, alcançou o Jamilco, alcançou cada um de nós aqui. E nos fez pedras vivas. Mas me diga uma coisa: será que essa igreja já está pronta? Ainda não. Por quê? Tem muita gente que ainda vai ser colocada ainda nesse prédio. Não nesse, mas nesse prédio que é a igreja. Então, todas as vezes que o Evangelho alcança alguém, faz com que aquela pessoa torne-se uma pedra viva e é colocada na igreja. Vale salientar aqui, não estamos falando da igreja física, nós estamos falando da igreja espiritual. Lembra que Pedro disse? Edificado o quê? Casa espiritual, ou seja, Cristo, que é este templo, até chegar o dia em que o último crente, a última pedra vai ser colocada. Aí quando essa última pedra, o último crente for colocado, a igreja vai estar pronta, e assim estaremos com o Senhor. Então veja que é Cristo que está edificando a sua igreja. Ele está edificando. Então nós estamos, irmãos, em processo de construção. Em processo de construção. Primeira verdade que a gente aprendeu aqui nesse texto é que a igreja está edificada sobre Cristo. Edificarei a minha igreja. Note que quem edifica a igreja, que faz com que a igreja cresça, expanda-se, não é pastor, não é homem, não é mulher, não é ninguém, é o próprio Cristo. Segunda verdade que a gente aprende aqui, que essa igreja, ela é propriedade do Senhor Jesus. Olha o versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o que, irmãos? A minha igreja. Então não é a igreja de Pedro. Tu és Pedro, mas edificarei o que? A minha igreja. A igreja, ela pertence ao Senhor. E por que ela pertence ao Senhor? Veja aí, Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Olha porque, há várias razões, mas eu vou destacar apenas as duas aqui. Primeira razão, porque a igreja pertence ao Senhor, é a seguinte, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai, Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 4. Como também o que nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Se você vai para Efésios a gente já está, para 1 Pedro, esse vai ser um outro texto que a gente vai ver com mais detalhes depois, mas só para a título de leitura e confirmação que nós estamos falando. 1 Pedro 2,9. 2,9. Nós já lemos esse texto aqui, né? Pedro falando a respeito de Cristo, a pedra de esquina, mas que tornou-se pedra de tropeço para aqueles que rejeitam. Versículo 7, 8. E a pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Versículo 9. Mas vós quem? Nós, a igreja, sois o que? Geração eleita. Então Deus, veja que Paulo diz aos Efésios, Pedro diz aqui, que a igreja ela foi escolhida antes da fundação do mundo. Escolhida
pelo próprio Deus, logo pertence a Ele. Mas não apenas por isso. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 20. Esse é um dos textos que eu gosto bastante. Atos 20, versículo 28. É um texto tremendo. Paulo está se despedindo da igreja lá de Éfeso, passou um pouco mais de 3 anos ali em Éfeso. Ele agora chama os presbíteros, os seus pastores que foram formados ali naquela igreja, e ele começa a dar algumas instruções. E olha o que diz então o versículo 28, ele falando para aqueles pastores: olhai ou cuidai, algumas versões dizem atentai, pois por vós mesmos e por quem? Por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes o que, irmãos? Só isso? A igreja de Deus. Paulo está dizendo para aqueles pastores que eles têm responsabilidade sobre a igreja, mas que aquelas ovelhas, aquela igreja, não pertence a eles. Pastoreadas a igreja de quem? De Deus. Mas olha o detalhe, que ele comprou com seu próprio sangue. Se você chega numa loja e compra, por exemplo, um celular, de quem é esse celular? É seu, porque você comprou. Você pode até querer dar para alguém depois, comprou de presente para alguém, mas prioritariamente é que você é o dono. Veja que Paulo está dizendo aqui: aqueles pastores, cuidem do rebanho de Deus, de Deus. E por que de Deus? Porque ele comprou com seu próprio sangue. Então nós fomos resgatados, o preço foi pago. Então por isso que Jesus, ele pode dizer: edificarei o quê? A minha igreja. Por quê? Ele a escolheu antes da fundação do mundo, nos escolheu antes da fundação do mundo, e porque ele nos comprou com seu sangue, pertencemos a ele. Primeira lição que a gente aprendeu aqui nesse texto é que a igreja, essa casa espiritual, esse edifício espiritual, a base, a fundação é Cristo, e nós somos pedras vivas que fomos colocadas nele. Segunda verdade que a gente aprende aqui, que a igreja ela é propriedade de Cristo. E a terceira revelação, o terceiro fato que esse texto aqui nos mostra, é que a igreja, preste atenção e memorize essas duas palavrinhas, ela é militante e triunfante. Dá para você repetir essas duas palavrinhas? A igreja ela é o que, irmãos? Militante e triunfante. Por quê? Olha aqui, diz aí o versículo 18 ainda. Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Infelizmente, é uma má interpretação desse texto no seguinte sentido: que o inferno se levanta contra a igreja, certo? E a igreja ela vai ficar o quê? Resistindo. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, vai se levantar contra, mas a igreja vai resistir. Não, irmãos. Vamos entender a questão da importância da porta. Para a gente hoje, a porta não é só um lugar de acesso. Mas antigamente, na época de Jesus, na época dos tempos bíblicos, a porta, as cidades eram muradas, com altas muralhas, não era esse murozinho da ilha. Lembra-se lá de Jericó, que passava uma carruagem em cima do muro? Então, elas eram muradas,
e havia uma porta, e só havia uma entrada para a cidade. Então havia aquela cidade, todo mundo vivia ali dentro, cercado pelas muralhas, e só com um portão de entrada. Se você assistir alguns filmes mais antigos, você vai sempre ver, né? Se você assistir, por exemplo, aquele filme Troia, está lá, todo mundo lá resistindo lá. Por quê? Quando o inimigo vem, a primeira coisa que o inimigo tem que fazer é o quê? Derrubar a porta. Porque se ele consegue derrubar os portões da cidade, ele invade a cidade. Veja que Jesus está dizendo que não é a igreja que vai ficar na defensiva. É o inferno que vai ficar tentando resistir à igreja. Ou seja, a igreja vai estar o quê? Avançando. É lógico que, ao avançar, o inferno vai fazer o quê? Oposição, vai fazer o quê? Resistência. E não é isso que aconteceu durante toda a história da igreja? E não é isso que acontece hoje? Acho que foi domingo que eu falei. Você observou que o mundo, ele não odeia as religiões. Você não vê perseguição às outras religiões, mas a igreja você vê perseguição. Porque a igreja é hostil a esse mundo. A igreja incomoda o mundo, porque o mundo jaz no maligno. A igreja, ela avança, e o mundo vai, com o diabo, com todo mundo vai tentar deter o avanço da igreja, mas não consegue. Por quê? Olha o que diz o texto. Veja o que diz: as portas do inferno não prevalecerão. Então, quando nós olhamos aqui, a gente pode afirmar que a igreja, ela é militante, porque ela está lutando, ela está se opondo, indo de encontro a este mundo. Mas quando nós olhamos na teologia, a gente vai dizer também que a igreja, ela é triunfante. Por quê? Porque ela vai estar um dia na glória do Senhor, gozando da vitória final. Na verdade, uma parte da igreja já está gozando disso. Uma parte. Por exemplo, todos aqueles irmãos e irmãs, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento dos nossos dias, que já morreram, salvos em Cristo, estão na onde? Na glória. É a igreja triunfante, mas não completa. Por quê? Porque tem outra parte da igreja onde? Aqui na terra, eu e você. Ainda estamos na luta contra o pecado, contra o diabo, contra o mundo. Mas um dia não vai estar só aqui, uma parte aqui, uma parte lá. Todos nós estaremos na glória do Senhor. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A gente aprende aqui, irmãos, algumas lições preciosas. Primeiro, fazer parte da igreja de Cristo é um privilégio. Às vezes as pessoas acham assim: não, eu faço parte do partido político, grande coisa. Eu faço parte daquele clube ali, olha, eu sou sócio daquele clube, sócio fundador. Para você fazer parte de alguma coisa, você tem que fazer por onde merecer, ou não é verdade? Quero fazer parte daquele clube. Eu tenho que ter dinheiro, tenho que pagar, né? Quero fazer parte, eu tenho que fazer uma prova, tudo eu tenho que merecer. Na igreja, você não entra por merecimento, você entra pela graça de Deus. É Deus que fez com que eu e você pudéssemos fazer parte da sua igreja. Eu gosto muito do Salmo 100, que diz assim: que tu nos fizeste ovelha do teu pastoreio, do teu rebanho. Não era eu, ovelha perdida, que fui atrás do pastor. Foi o pastor que veio atrás dessa ovelha perdida, sem merecer, e me fez agora a ovelha do seu rebanho, a igreja. Então, irmãos, fazer parte da igreja, a igreja de
Cristo. E volto a dizer, não estou falando da igreja física, falando da igreja invisível, a igreja espiritual. É um privilégio, pois foi Ele que, por sua graça, nos fez membros desta igreja, nos fez pedras neste edifício espiritual, pedras vivas. Então é um privilégio. Segunda lição que a gente aprende aqui, olhando esse texto, que qualquer tentativa de domínio, de opressão à igreja de Cristo, qualquer tentativa é fatal. Eu confesso que quando eu estava digitando isso aqui, eu ia dizer assim, é perigoso. Não é perigoso não, é fatal. Porque quem maltrata a igreja de Cristo vai ter que se ver como o dono dela. Quando você vai lá para Pedro, só para você ter uma ideia do que eu estou dizendo, 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Olha a advertência que Pedro dá aos pastores. Às vezes a gente acha que é só o mundo lá fora. Lembre-se que quando Jesus encontra Paulo lá no caminho de Damasco, ele diz assim: Saulo, Saulo, por que você persegue a minha igreja? É assim que Jesus diz para ele? Como é que ele diz assim? Como é que ele diz? Saulo, Saulo, porque tu me persegues. Levantar-se contra a igreja de Deus é levantar-se contra o próprio Deus. Ferir a igreja de Deus é tentar ferir o próprio Deus. Então vai se ver com ele. Por isso que, olha a recomendação de Pedro aos pastores, capítulo 5, aos presbíteros que estão entre vós, atemoesto eu, que sou também presbítero com eles. Note que Pedro não se exalta, ele diz que é um com, testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que é entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por ganância, mas por ânimo pronto, não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo como exemplo para o rebanho. Percebeu que Pedro aqui traz uma advertência àqueles pastores assim: olha como vocês estão tratando a igreja de Deus. Outra versão vai dizer, não como dominadores. Por que, irmãos? Porque da igreja só tem um dono, que se chama Jesus de Nazaré. Então temos que ter muito cuidado, porque quem maltrata a igreja de Deus terá que se ver com o dono dela. Terceira lição que a gente aprende aqui é que precisamos dar mais atenção a esta casa espiritual do que a casa física. Deixa eu explicar. Nós não podemos negar o valor e a importância desse espaço. Em toda a palavra de Deus, você vai ver que Deus estabelece um local onde seu povo vai se reunir. Mas eu acho que vocês devem concordar comigo que muitas vezes, muitas igrejas, muitos pastores, muitos líderes, eles estão muito mais preocupados com o quê? Com isso aqui. São prédios suntuosos, são coisas assim, e vai e tal. E não é, irmãos, por favor, entendam, não é que nós não possamos, e não devamos dar atenção. A gente tem feito campanhas aqui, para isso, para aquilo outro, porque queremos e devemos nos esforçar e para ter um mínimo de conforto para, quando estivermos juntos, adorarmos ao Senhor. É bem melhor, agora que o verão está chegando, está com ar-condicionado, do que esse ar com ventilador, é lógico. Mas o que eu estou querendo dizer
é que as coisas, elas não podem ter mais importância do que as pessoas. Jesus está dizendo: edificarei a minha igreja, casa espiritual. É muito mais importante, muito mais valioso que os irmãos estejam em unidade, em comunhão, serviço, fiel às Escrituras, debaixo de uma palhoça, do que estar num templo suntuoso, mas longe da palavra do Senhor, em que a presença de Deus não está mais ali. Irmãos, Deus tem me dado a oportunidade de visitar, como sou professor, tem vários alunos de várias denominações, de visitar muitas igrejas. E há igrejas que os templos são belíssimos, aquela coisa assim. Mas você chega assim, está falando alguma coisa aqui. E às vezes eu vou para algumas igrejas simples, mas puxa vida, a presença de Deus ali é marcante. Entende, irmãos? Nós precisamos ter muito mais cuidado e atenção no crescimento dessa casa espiritual, porque esta é que vale. E a última lição que a gente aprende aqui é que não devemos temer as ameaças deste mundo e do inferno contra a igreja, porque nenhuma ameaça prevalecerá, a igreja vencerá todas. Não porque ela tem força em si mesma, não porque ela tem poder em si mesma, mas porque o Senhor dela, o dono dela, o capitão da nossa salvação, já conquistou a vitória por nós. Ele já disse que as portas do inferno não prevalecerão. Se você ler a história da igreja, você vai ver o quanto já se tentou destruir a igreja, o quanto já se tentou apagar do mapa esse livro. O Império Romano fez isso, irmãos, por 3 séculos. 3 séculos, 300 anos. Lógico que não era ininterrupto. Havia alguns momentos relativos de paz, mas era a maior parte do tempo, e durante 3 séculos, não estou falando de 3 anos, 30 anos, não, 3 séculos, perseguindo os crentes, matando os crentes, jogando os crentes nas arenas, e a igreja sobreviveu. Quem caiu foi o Império Romano. Depois o Império Romano caiu, mas a igreja continuou. Depois vieram outros reinos, tentaram destruir a igreja, e a igreja sobrevive. Na segunda metade do século passado, com o comunismo, o comunismo, cadê o comunismo? Acabou. Procurar mais bem que não dá certo, acabou-se, e a igreja continua. Porque é uma promessa de Jesus: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. É Ele que defende a igreja, e é Ele que dá a vitória à igreja. Às vezes, presta atenção aqui, essa vitória vai nos custar o sangue. Não pense que é porque a vitória vai ser tranquilo, não. Lá no livro do Apocalipse está lá escrito: eles, pois, venceram a igreja por causa do sangue do Cordeiro, da palavra do testemunho que deram. E olha a terceira razão, 3 razões: por causa do sangue do Cordeiro, por causa do testemunho que deram, e a terceira razão, porque mesmo em face à morte, não amaram as suas próprias vidas. Quando o mundo, o inferno, se levanta e ceifa a vida dos crentes, eles não estão perdendo, eles não estão ganhando, eles estão perdendo, e a igreja está ganhando, porque está deixando de ser militante para ser triunfante na glória do Senhor. Então, irmãos, eu sei que, aplicando para esses dias,
dias que a gente fica tenso, o que vai ser, como é que vai ser? Irmãos, o Senhor já nos deu a vitória, a igreja é vitoriosa e sempre será em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Agradecendo ao Senhor sua palavra. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos fez pedras vivas nesse edifício espiritual que estás construindo, que é a igreja. Te louvamos por esse privilégio, Senhor. Não merecíamos, mas o Senhor nos fez pedras vivas. Te louvamos porque, apesar das deficiências, das imperfeições, mas o Senhor está construindo este prédio até chegar aquele dia em que estará pronto, e assim estaremos no teu reino para todo sempre. Te louvamos porque até lá, Senhor, as lutas virão, mas isso não significa que seremos derrotados, porque a tua palavra nos garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Nos ajuda, Senhor, a ter o nosso coração e a nossa mente nessas verdades. E nos ajuda, Senhor, a nos empenharmos para o crescimento desta igreja, mas não apenas no seu crescimento físico, mas no crescimento espiritual, Senhor. Nos usa para este crescimento espiritual, porque o Senhor edifica a tua igreja através dessas pedras vivas que somos nós. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a tratarmos bem a tua igreja, nós mesmos que somos tua igreja, e que aqueles que têm maltratado a tua igreja, Senhor, o Senhor tenha de misericórdia, pois tu és o dono dela, e o Senhor a ama e zela por ela. Pedimos que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, nos dê uma semana, esta semana, debaixo da tua santa paz. Assim nós te oramos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e consolação do Espírito seja com todos hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Lembrando que domingo tem escola bíblica dominical, certo? Então volte pela manhã e volte para casa para estar aqui à tarde e à noite do culto louvor ao Senhor.